Olá, bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Bem, depois de 2 dias de respiro e recuperação, o mercado abre nesta sexta-feira com uma cara de quem está esperando mais novidades. O índice futuro do Ibovespa abriu numa leve queda, 0,16% aos 107 mil pontos. Lá fora, a moeda americana está subindo contra outras moedas, mas aqui está operando perto da estabilidade, tentando apontar para a queda, cotado agora R$ 5,35. Bem, com a temperatura mais baixa lá em Brasília, a Bolsa já se recuperou das perdas do início da semana, nesses 2 últimos dias, mas o saldo continua negativo em cerca de 2%. Vai depender de como vai ser hoje o desempenho do mercado. A principal agenda do dia, claro, é a reunião que o presidente Lula começa daqui a pouquinho com os 37 ministros. Será o primeiro encontro do time completo no Palácio do Planalto. A expectativa é por um maior alinhamento, tanto na comunicação do governo, como também no momento e quem se comunica, mas há uma dúvida no mercado ainda sobre qual será o ajuste da linha mestra do novo governo. O que vai pesar mais? Os limites do orçamento ou a força política por mais gastos? O que ajudou essa recuperação nos últimos dias foram os desmentidos sobre os retrocessos nas reformas, sobre mudanças em marcos regulatórios e até na intervenção na Petrobras. O discurso de Simone Tebet de ontem, na posse para o Ministério do Planejamento, ainda está reverberando porque acabou escancarando que tem divergência dentro do governo, mas ela sugeriu ao presidente que essa divergência seja um ativo e não um problema para o novo governo. Os juros futuros abrem hoje em mais uma rodada de queda, apesar de todos os vencimentos da curva ainda estarem acima de 13%, ou seja, tem prêmio de risco embutido em todos os ativos. Como a gente está dizendo aqui na programação da CNN, o Lula vai se reunir daqui a pouco com todos os ministros e a gente tem as últimas informações com o nosso repórter Pedro Nogueira, lá de Brasília. Os 37 ministros do presidente Lula vão estar na Sala Suprema para acompanhar, então, essa primeira reunião com toda a composição ministerial. Quem participou das primeiras conversas e trouxe à CNN alguns detalhes de como deve ser essa primeira reunião é o ministro da Casa Civil, o ministro Rui Costa, que tem atuado, às vezes, como até um bombeiro para controlar o impacto das declarações dos ministros, e esse é um dos assuntos que pode ser trazido nessa reunião, a forma como os ministros anunciam as posições do governo, enfim, uma primeira reunião de alinhamento para garantir que tudo vai estar nos conformes para esse início de governo. A cobertura da CNN, portanto, daqui a pouco aguarda-se inclusive uma abertura do presidente Lula aberta à imprensa, uma fala de abertura aberta à imprensa com transmissão e, óbvio, nós vamos acompanhar por aqui se isso realmente acontecer. Bem, vamos dar uma olhada agora para o que está acontecendo lá fora, nos mercados internacionais. Os futuros americanos estão em leve alta, tentando se recuperar do tombo de mais de 1% no pregão de ontem. Ontem houve uma reação muito forte ao dado de emprego do setor privado. O país criou mais vagas do que era esperado em dezembro, reforçando aquela visão de que a economia está aquecida e a expectativa por uma reação mais forte dos juros. O dado é visto como uma prévia do payroll, que vai sair daqui a pouquinho, que é o grande dado de emprego nos Estados Unidos e vai ancorar as expectativas. A projeção é que a taxa de desemprego dos Estados Unidos tenha permanecido em 3,7% em dezembro, com o aumento dos salários em 0,4% ao mês. Ainda é um nível acima do que quer o presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Olhando para a Europa, as bolsas sobem depois que a inflação na zona do euro desacelerou para 9,2% em dezembro, depois de estar acima dos 2 dígitos em novembro. O resultado veio abaixo da expectativa, mas os economistas alertam que essa pressão sobre os preços ainda é grande. A desaceleração se deu por causa da queda recente no preço dos combustíveis, mas, por outro lado, os alimentos encareceram, segundo os dados divulgados hoje pela Eurostat, o que mantém o Banco Central Europeu em alerta, corroborando os recados que vem dando de mais altas dos juros. Além disso, o núcleo da inflação da zona do euro, que exclui os preços mais voláteis de energia e de alimentos, ainda mostra bastante resistência. O indicador ficou em 5,2%, acima, portanto, da projeção de 5%, a inflação ali como foco de maior preocupação na Europa.
O CNN Mercado fica por aqui, eu volto ao 12h45 com as atualizações. Até lá.